Nos últimos 10 anos, a cadeia do agronegócio no Brasil foi responsável por, em média, 20% do PIB brasileiro. Esse percentual subiu para 27% durante a pandemia e o cenário abriu espaço para um novo tipo de investimento. Fundos de investimento em cadeias produtivas agroindustriais, os FIAGROS. Esse é nosso assunto no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. E para conversar sobre esse assunto aqui, a gente convidou o Bruno Menaldo, que é do Núcleo de Ofertas Públicas, para nos ajudar a explicar o que são esses FIAGROS, ajudar a gente a entender um pouco desse novo tipo de investimento que está sendo tão falado no mercado, que está despertando tanta curiosidade das pessoas e que ainda é pouco conhecido. Então, Bruno, prazer ter você aqui. A gente não se encontra pessoalmente faz pelo menos uns 2 anos, desde antes da pandemia, hein? Bem-vindo. Pois é, exatamente. Obrigado pelo convite aqui, Renata. Acho que é um tema super importante que está sendo bastante veiculado e acho que vai ser um bate-papo bem interessante aqui. Muito bom. A gente estava com ansiedade para falar sobre isso, Menaldo, porque as pessoas estão mostrando curiosidade, tanto quem ouve o podcast, como quem consome os conteúdos do Itaú nas redes sociais. Os próprios especialistas e as especialistas em investimentos têm trazido dúvidas referentes a isso. Então, a gente vai tentar trazer um pouco de explicação. Os FIAGROS, eles surgem nesse cenário que eu relatei na abertura, dentro de um contexto de reforço dos estoques de outras captações que acabam financiando o agronegócio, é o caso de CRAs, debêntures, LCAs, que a gente vai explicar um pouco melhor depois. Vamos tentar explicar um pouco o que são os FIAGROS e como eles são estruturados, Menaldo? Claro, vamos falar um pouquinho de como nasceu isso, né? Então, assim, qual que foi o pontapé inicial aqui para surgirem, né, diversas ofertas em relação ao FIAGRO, né? Então, agora em março de 21, foi criada uma lei, né, que é a 14.130, e logo na sequência a CVM, em julho de 21 aqui, regulamentou, né, os FIAGROS, né, que na verdade é um fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. E ela veio para mudar um pouco a relação entre o setor agro, o mercado de capitais e os investidores em si, né. Então os FIAGROS, na verdade, são fundos de investimentos, né, como as demais famílias de fundos que existem hoje, que nada mais é do que um condomínio de investidores que se reúnem para investirem os seus recursos numa tese específica. No caso, o cotista que estiver investindo aqui no FIAGRO vai estar investindo os seus recursos no agronegócio, né? E aí, falando um pouquinho de política de investimentos, né, os FIAGROS, né, por uma questão de regulamentação, eles permitem a aquisição de uma ampla variedade de ativos, né, como imóveis rurais, né, terras em si, participação em sociedades que atuem em atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial, certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, letras de crédito do agronegócio, que são as LCAs, e outros. Então, o fundo ele pode comprar diversos ativos, e geralmente o gestor, na hora que ele vem com a oferta, ele traz um pouco onde ele espera investir os recursos, né? E aí, quando a gente fala em LCA, CRA, pode virar meio que uma sopinha de letras aqui, né? Então, acho que vale a pena a gente só recapitular aqui o que é uma LCA, né? Então, quando o cliente aplica numa LCA, nada mais é do que ele está fazendo um empréstimo, né, feito a uma instituição, para que essa instituição, o banco, por exemplo, tenha fundos para custear uma operação de crédito para o setor agrícola, tá? E quando ele compra um CRA, né, o investidor compra um CRA, quando ele está investindo nesse papel, na verdade ele está comprando, né, rendimentos aqui de crédito que são concedidos para o financiamento de projetos do agronegócio. Então ele está, na verdade, aqui financiando um produtor, né, para um determinado fim. E, Menaldo, nessa sua linha de raciocínio, os FIAGROS, eles têm prazo determinado ou eles também podem ser investimentos pensando aí no longo prazo? Bacana, acho que é uma ótima pergunta, né? Aqui, por uma questão de legislação, eles podem ser constituídos com prazo determinado ou indeterminado, e eles também podem ser de condomínio aberto ou de condomínio fechado. Até o momento aqui, a gente já teve mais de 15 fundos que vieram a mercado
para apresentar a sua tese, né? Alguns já fizeram a sua primeira emissão, a gente aqui na Itaú Corretora, inclusive, participou da maior parte delas, e outros ainda estão em período de captação, e outros já sinalizaram na CVM que vão vir nos próximos meses, né? O que a gente percebeu é que a grande maioria deles são fundos fechados e de prazo indeterminado que vão adquirir papel. O que é adquirir papel, né? Eles não vão comprar ativos físicos, mas sim financiar o agronegócio através da aquisição de CRA. E aí, além disso, né, uma outra característica bastante importante dos FIAGROS é que eles se caracterizam aqui como sendo fundos de renda, né, que podem distribuir dividendo, exato, que podem distribuir dividendo, né, eles podem distribuir aqui um dividendo periódico, assim como os fundos imobiliários, né. Que legal. E aí dá para assim como o fundo imobiliário, dá para comercializar a cota no mercado secundário depois? Ou não tem nada a ver? Não, perfeito, acho que sua pergunta é super pertinente aqui, né, como eles são fechados, né, o cotista não tem como voltar lá no gestor e falar, olha, eu quero resgatar a minha cota, então o fundo é fechado, e caso o cotista que entrou no fundo, ele queira vender a posição dele, ele necessariamente precisa fazer isso através do mercado secundário, porque o FIAGRO ele vai ter um ticker, assim como um fundo imobiliário, assim como a ação de uma empresa. Então o cliente ele precisa entrar lá no home broker, né, e fazer a venda através do mercado secundário na bolsa. Então eles são semelhantes ao fundo imobiliário nesse sentido de tributação, né, e de resgate. Exatamente isso, tá? Quando a gente olha para a questão de imposto de renda, de tributação, eles são similares aos fundos imobiliários. E aqui acho que vale a gente resgatar um pouquinho de como funciona para a pessoa física, né? Então, eles são isentos no dividendo distribuído, aquele dividendo que você vai receber mensalmente ou trimestralmente, ele é isento. E no ganho de capital, quando o cliente vender a cota no mercado secundário, ele está sujeito a 20% de imposto de renda sobre o ganho. Tá? Aqui vale lembrar também, né, em geral, os FIAGROS aqui, o grosso deles vai se parametrizar aqui para deixar o fundo isento, porque tem uma regrinha lá na legislação, né, que o fundo, para ser isento e o cotista poder também receber de forma isenta, ele tem que atender a 3 regrinhas, né? Então o fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas, as cotas precisam ser negociadas em bolsa, e o cotista que está se beneficiando da isenção, ele não pode ter mais do que 10% das cotas do fundo. Como esses fundos que a gente está vendo, eles são muito grandes, né, e eles vêm para ser distribuído no mercado de varejo como um todo, a grande parte deles, ou quase todos, atende a essas regras. Então é muito provável que o cotista PF, pessoa física, vai conseguir ser isento também. Tá? Agora, você trouxe aqui a questão da oferta pública e também da compra e venda por causa da compra e venda de cotas no mercado secundário, porque o fundo é listado em bolsa. Vamos só fazer esse recap aqui para explicar como a pessoa investe no FIAGRO. Ela precisa acessar a oferta pública ou ela pode comprar cota posterior? Perfeito. Eu acho que existem as duas formas do cliente acessar, tá, Renata? Então, num primeiro momento, o fundo vem a mercado através de uma oferta pública, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de CVM 400, na verdade, que é uma oferta pública mais ampla, para o público todo, então o cliente pode entrar por ali, ou ele pode comprar depois, no momento que essa cota é listada no mercado secundário também, tá? Em ambos os casos, ele pode fazer pela Itaú Corretora, tá? Tanto na oferta pública, quanto depois no mercado secundário. Agora, esse tipo de investimento, os fundos imobiliários ganharam muito espaço no mercado, né? E agora os FIAGROS estão ganhando muito seu espaço no mercado, porque tem todo um contexto de investimento. E, além disso, existe mais de um tipo de FIAGRO, né, Menaldo? Perfeito. A regulação aqui está prevendo 3 tipos de FIAGRO, né? Então, o primeiro deles, eles falam em fundo de investimento em direitos creditórios, depois em fundos de investimento imobiliário e, por fim, os fundos de investimento em participações. Como é tudo muito novo ainda, Renata, a gente não conseguiu ver nada diferente dos fundos FIAGRO, né, imobiliários, tá? Então, esses têm sido os que têm dominado o mercado por enquanto nesses primeiros meses. E aí, já comentando um pouquinho assim, né, por que está ganhando tanto espaço, né? Então, o primeiro fato é o que a gente já comentou, né, foi uma regulamentação que apareceu aqui, que determinou um caminho para esse negócio seguir, então isso foi fundamental. E um outro fator super importante aqui é a representatividade do agronegócio no Brasil, que é uma das principais atividades econômicas do país. Só para dar uma ordem de grandeza, em 2020, o setor representou mais de 26% do PIB brasileiro, né, que é o equivalente a 2 trilhões de reais. É muita coisa. Então, um setor grande também demanda recurso
para poder crescer, né? E daí a Claro. importância aqui dessa regulamentação, tá? E aí já falando um pouquinho assim, tá, mas como que vocês enxergam o Fiagro lá para frente, né? Como a gente vê, assim como os fundos imobiliários, que viraram um grande canal aqui de captação de recurso para a indústria imobiliária, os Fiagros também devem seguir na mesma linha, tá? Então, no futuro, a gente vê esses fundos, né, os Fiagros, como uma das principais fontes de financiamento do mercado agro. Uhum. Tá? E assim, a gente fala em mercado agro e vem diretamente a relação com alguns riscos que a indústria do agronegócio ela já está exposta, né? Que é a mudança climática, a sazonalidade da produção, variação no preço das commodities. Os fiagros, eles carregam consigo esses riscos também? Tem algum outro risco que está atrelado a esse tipo de investimento? Eu acho que, em geral, você resumiu muito bem, assim, os riscos que aparecem, né, que é oscilação de preço de commodity, produção, safra, sazonalidade, e aí o gestor aqui, ele adota algumas estratégias para mitigar esses riscos, né, então daí a importância de ter um gestor que conhece bem do que está fazendo, que tem uma expertise bastante grande na originação dos ativos, fazer uma diversificação do portfólio, obter garantia, né, dos ativos que ele está gerando, e aí sim é muito importante o cliente, o cotista, sempre avaliar muito bem quem é o gestor, porque no final do dia é o gestor que vai estar tomando a decisão de qual ativo adquirir e colocar dentro do fundo. E também tem aí o gestor faz esse monitoramento e esse filtro das empresas que também tem essa preocupação de mitigar esse tipo de risco inerente ao setor, né, Menaldo? Exatamente isso. O gestor, uma vez que ele faz a aquisição do ativo, coloca dentro do fundo, ele é o responsável por depois acompanhar a evolução desse ativo no tempo. Até porque são operações que geralmente são de prazo um pouco mais longo, né? Então, sei lá, pode ser uma operação de 7 anos. Então, ele vai ter que caminhar junto com esse ativo durante todo esse período e, de alguma forma, garantir que não tenha nenhum tipo de problema, ou se vier a ter algum problema, ele tenha aqui os melhores recursos para dar uma solução para o caso, né? Claro. E tem algum tipo de investidor mais indicado ou esses produtos que já estão no mercado, eles são para investidores em geral? Tem alguma restrição? É sempre importante aqui, tá, Renata? Acho que para a Fiagro e para todas as ofertas públicas, o investidor sempre observar nos documentos da oferta quem é o público-alvo, né? Mas os fiagros imobiliários, que é a maioria do que a gente viu aqui no mercado chegando até agora, foram para o público em geral. Então, qualquer cliente pode acessar. Uhum. Mas é importante ver porque algumas coisas que entram como ofertas públicas podem ser para investidor qualificado, por exemplo, né? Perfeito, exato. Por isso é sempre importante verificar. Você tem toda a razão. Tá? Agora, a pessoa que decide que ela acha que é uma boa frente investir no setor do agronegócio, ela gosta da ideia do fiagro, ela conversa com o especialista ou com a especialista dela e ela decide que vai aportar um pouco do seu recurso num investimento como esse. Como é que um fiagro compõe uma carteira? Ele entra na diversificação de que maneira? Bacana. Hoje nós tratamos os fiagros como um produto alternativo, então é importante avaliar o tamanho da posição de acordo com o suitability de cada cliente. Também deve ser tratado aqui o fiagro como uma diversificação da carteira. Na carteira recomendada, como eu comentei, né, a família é tratada como produto alternativo, que por sua vez compõe uma pequena parcela dos perfis moderado, arrojado e agressivo. Então, daí é sempre bastante importante o cliente, né, junto com o seu assessor, observar exatamente o tamanho da posição que ele quer fazer aqui, para não correr nenhum risco fora do que ele está acostumado. Tá? E naquele caso dos produtos que não têm prazo determinado, é um investimento considerado para longo prazo, é isso? Exato, acho que os clientes precisam sempre olhar esse tipo de investimento para médio e longo prazo. Os fundos, eles nascem, ou pelo menos a maioria do que a gente viu chegando até agora, com prazo indeterminado. São produtos de renda, então é importante o cliente sempre dar tempo aqui para o gestor maturar a tese, para deixar o fundo alocar todos os recursos, para conseguir capturar o melhor ganho possível e obter a melhor performance possível. Então o horizonte aqui é sempre um pouquinho mais longo. Tá? Legal. Você comentou antes que tem mais ou menos uns 15 fundos já no mercado. Vocês têm aí uma
perspectiva positiva para o crescimento desse setor que é tão recente? Temos sim. Como eu tinha até comentado um pouquinho no início, né, a expectativa que a gente tem aqui é que esse mercado cresça bastante, assim como foi os fundos imobiliários. E o fundo imobiliário, ele teve mais dificuldade lá atrás, digamos assim, porque ele foi criando essa indústria, né? Os fiagros aqui já nascem de uma estrutura muito similar aos fundos imobiliários. Então a gente acredita que essa indústria de fiagro pode crescer mais rápido do que os fundos imobiliários, justamente por já ter aqui um entendimento dos clientes, né, as estruturas todas muito parecidas, tá? Que legal. Mais uma opção para quem quer diversificar portfólio, né? Opções não faltam e cada dia a indústria traz uma coisa diferente, seja setorizada, seja pensando em sustentabilidade, seja pensando em tendência e inovação, e assim cresce, né, Menaldo? Exatamente isso. Eu acho que o bacana aqui do Fiagro também é que o cliente comprando uma cota, né, ou uma participação pequena do fundo, ele vai ter exposição aqui ao setor agro de diversos setores do agro, né, diversas regiões, diversas culturas, né. Então é diferente, por exemplo, de quando o cliente compra um CRA específico, que ele está comprando aquele CRA que está exposto a uma determinada cultura ou uma determinada empresa. Aqui o gestor vai comprar diversos CRAs, por exemplo, pensando num fundo de papel, né? Diversos CRAs e eventualmente cada CRA aqui tem uma cultura diferente, uma região do país diferente, um tipo de risco diferente associado. E quando você junta tudo isso, você está diversificando o risco, né? Então acho que é bem interessante, sim, para os clientes olharem com calma essa categoria de produto. Muito bom. Menaldo, obrigada por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, explicar bem sobre esse produto tão novo no mercado. A gente vai falar muito disso ainda e conforme esse mercado também vai expandindo, a gente vai ter outras abordagens para fazer sobre ele. Então, nos veremos em breve aqui pelo podcast. Perfeito, eu que agradeço o convite, a gente está à disposição aqui para o que precisar, Renata. Obrigada e bom final de semana para você. Obrigado, igualmente. Obrigada e valeu por todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco. Obrigada pela companhia, pela audiência, bom finalzinho de semana. A gente volta nessa sexta-feira para fechar a semana com produto de investimento e se tiver mais dúvidas sobre Fiagro ou curiosidade, os especialistas e as especialistas estão aí para solucionar. É só acessar. Combinado? Esperamos vocês no próximo episódio. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.